Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 14 de outubro de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será o chamado de Deus para a missão. O texto que serve como base para o nosso estudo, Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como também em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, quero desafiá-lo a orar junto comigo. Talvez haja alguém aí do outro lado, não sei quem você é, não conheço sua história, mas talvez haja alguém que esteja desanimado, alguém que talvez esteja esperando por uma resposta da parte de Deus e essa resposta talvez esteja demorando a chegar. Às vezes é complicado a gente continuar acreditando quando aquilo que esperamos que tenha lugar não acontece. Mas a Bíblia vai nos deixar claro que o Senhor Deus, Ele tem planos e Ele trabalha acima daquilo que são as nossas visões limitadas a respeito do todo. Então eu quero desafiá-lo a orar comigo, colocando diante do Senhor cada uma das suas ansiedades. Gosto muito do texto que menciona lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Quero, nesse momento, colocar diante do Senhor os seus pedidos, também os meus, e pedir uma intervenção da parte do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela certeza que temos de que Tu tens projetos e planos para a nossa vida. Coloco também, Pai, esse meu irmão, minha irmã, que ora comigo nesse momento, colocando diante do Senhor aquilo que são suas impossibilidades, suas lutas. Sabemos que Tu podes todas as coisas e que tens um conhecimento que nós não temos. Então te pedimos que aquilo que tiver que acontecer na nossa vida, dentro daquilo que é o Teu propósito, que aconteça. E aquilo que não tiver que acontecer, mesmo que queiramos muito, não permita que tenha lugar, porque não queremos viver aquilo que não vem de Ti. Colocamos também nas Suas mãos o estudo que faremos da Tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nessa semana nós vamos entrar numa outra dimensão dentro do estudo que faremos a respeito da missão. Nas duas últimas semanas tivemos a oportunidade de entender a dimensão divina a respeito da missão. Deus está em missão. Desde que o pecado chegou aqui no nosso planeta, que ele se colocou em missão e ele tem trabalhado com um propósito: salvar a humanidade. Todos os recursos do céu foram canalizados com esse propósito, todos os recursos, inclusive em termos de direção, cuidado, proteção, tanto por parte da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como também a partir dos próprios anjos. O universo todo observa aquilo que está acontecendo. Tudo foi colocado à nossa disposição para que tivéssemos a oportunidade de entender que Deus está trabalhando para salvar a humanidade que se perdeu. Entretanto, nessa semana, teremos a oportunidade de poder entender o outro lado dessa missão. E o outro lado dessa missão é o lado humano, é o aspecto humano. Existem dois perigos quando nós falamos sobre o aspecto humano da missão. O primeiro perigo é quando olhamos para a missão sob uma perspectiva meramente humana e dizemos a missão não vai se cumprir se a gente não se envolver. Se eu não pregar o evangelho não vai ser pregado. Bom, isso não é verdade. A Bíblia vai deixar claro que o Senhor Deus está em missão e que Ele dá a cada um de nós a oportunidade de um envolvimento na missão junto com Ele. Mas, se eu rejeitar esse privilégio, porque é um privilégio, uma vez salvo pela graça mediante a fé, poder me unir a esse Deus que está em missão, compartilhando a missão de Deus. Mas se eu não quiser participar disso, você pode ter a plena certeza, e a Bíblia vai demonstrar isso de forma muito clara, o Senhor Deus trará outras pessoas para esse envolvimento. Então, dizer que sem a intervenção humana a missão não será cumprida não é verdade. Ah, pastor, mas não existe uma parte para a humanidade da missão? Existe. E aqui vem o outro lado, estou falando dos extremos. Um extremo é mencionar, sem a humanidade a missão não acontece. Bom, a missão começou
Apesar da humanidade, a humanidade estava toda perdida e Deus já estava em missão. Quem salva é Deus. Quem atrai o ser humano para o plano da salvação é Deus. Quem consegue dirigir todos os recursos, canalizar os recursos para poder chegar até o ser humano é Deus. Tá? O outro lado é mencionar que o ser humano não tem nada a ver com a missão. Já que é Deus que está em missão, a gente só tem que se sentar e assistir Deus trabalhar de camarote. É claro que todo o processo, desde atrair o pecador para si mesmo, de aplicar a graça, de despertar a fé no coração, tudo isso é obra de Deus. Mas uma vez que o indivíduo passa por essa experiência, ele vai ter o mesmo sentimento que Cristo também teve. E o sentimento de Deus é um sentimento de salvação, é um sentimento de poder apostar no outro para que o outro possa ter as oportunidades que eu também tive e passar pela experiência da salvação e da vida eterna. Quando nós entendemos esse aspecto, nós também podemos perceber que uma das evidências de que o indivíduo passou pela experiência da salvação pela graça mediante a fé é o envolvimento dele no contexto da missão. Se ele não tem interesse na missão de Deus, isso pode ser um indício de que ele não passou pela experiência da salvação pela graça mediante a fé. Isso deve fazer com que paremos para poder pensar. Então, os dois extremos são perigosos. Repito aqui os dois conceitos. O primeiro extremo, bom, a missão não pode ser cumprida sem a minha participação. Se eu não participar, não tem missão. Isso não é verdade. A missão ela depende de Deus. Sem Deus, não existe missão. Sem o ser humano, bom, se eu não me envolver, o Senhor Deus chamará outra pessoa que vai assumir essa missão ou essa parte na missão. Bom, o outro lado dessa mesma moeda é mencionar que eu não tenho nada a ver com a missão e que, já que é Deus quem está em missão, eu só tenho que sentar e esperar que tudo aconteça. Uma das evidências de que o indivíduo foi salvo pela graça mediante a fé é exatamente o envolvimento na missão de Deus. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que em todos os momentos o Senhor Deus utilizou os movimentos sociais, os movimentos dentro do contexto da humanidade, para poder fazer com que a sua mensagem chegasse, alcançasse um propósito. Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de analisar alguns aspectos, como, por exemplo, a própria dispersão na Torre de Babel, como esse elemento foi utilizado por Deus dentro do seu plano de missão. Outro momento da história, o desenvolvimento da humanidade dentro daquela região da terra de Canaã e o envio que Deus fez de Abraão até aquela mesma terra com o propósito de cumprir a sua missão. Como, ou que lições nós podemos aprender desses movimentos que acontecem no contexto da sociedade, que Deus é capaz de usá-los para fazer com que a sua missão, alcance um propósito e consiga salvar o pecador. Bem, esses serão alguns dos elementos que nós teremos a oportunidade de estudar na lição dessa semana. Portanto, eu acredito que vai valer realmente muito a pena. Há aqui um texto, por exemplo, que aparece no nosso guia de estudos, especificamente no comentário de Ellen White da lição da Escola Sabatina, no livro O Comportor Evangelista, na página 18, onde ela diz assim: o anjo do concerto está dando poder aos seus servos para levar a mensagem a todas as partes do mundo. Ele enviou seus anjos com a mensagem de misericórdia, mas como se eles não se apresentassem suficientes para satisfazer o seu coração de compassivo amor, ele coloca sobre cada membro da sua igreja a responsabilidade de proclamar essa mensagem. Aquele que ouve e diga, vem. Todo membro da igreja deve mostrar sua lealdade, convidando o sedento a beber da água da vida. Uma cadeia de testemunhas vivas deve levar o convite ao mundo. Vocês querem fazer parte nessa grande obra? Jesus está chamando a muitos missionários, homens e mulheres que se consagrem a Deus, dispostos a gastar-se e deixar-se gastar em seu serviço.
Não podemos nos lembrar que há aqui um mundo pelo qual devemos trabalhar? Não avançaremos passo a passo deixando Deus nos usar como sua mão auxiliadora? Não haveremos de colocar a nós mesmos no altar do serviço? Então, o amor de Cristo haverá de nos tocar, nos transformar e nos fazer dispostos a, por sua causa, agir ousadamente indo aonde Deus mandar. Nós podemos entender que existe sim um lugar aonde cada ser humano deve colocar seus dons e talentos à disposição de Deus para serem instrumentos através dos quais ele cumprirá a sua missão. Como isso vai acontecer, nós veremos na lição dessa semana. Portanto, estuda conosco porque vai valer a pena. Eu estudo a lição. E você?